Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu gostaria de convidar toda a igreja, neste momento, para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e vamos todos juntos fazer a leitura do texto, do verso 24 ao 32. Atos 26, de 24 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A esta altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Vamos orar mais uma vez pela mensagem desta noite. Querido Pai, nesta noite nós engrandecemos o Teu precioso nome. Nós queremos declarar, tanto humanamente, quanto para principados e potestades neste momento, que só há um Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui para falar do Senhor, para apontarmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que foi à cruz por cada um de nós, na maior expressão de amor. Cristo foi à cruz voluntariamente por cada um de nós, de maneira incondicional. Por isso, Senhor, esteja presente nesta reunião, porque, Senhor, sem a Tua presença nós não somos nada. Nada podemos fazer sem o nosso Senhor. Nos ensina, nos ajuda, nos capacita, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Não encontramos outra verdade, senão na Tua palavra. Por isso, Senhor, sobre o texto lido e apresentado, nos traga, Senhor, nos traga mais verdades. Nos ensina, Senhor, nos ensina como devemos orar, como devemos proceder no nosso dia a dia. De já, Senhor, oramos pedindo que o Senhor retire toda a incredulidade do nosso coração. Todo coração duro que saia desta porta para fora. Senhor, amoleça os nossos corações. Arranque, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos, para que possamos escutar a Sua palavra e que essa palavra torne em nosso coração conversões genuínas a Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, neste final de semana, nós daremos continuidade à nossa série expositiva do livro de Atos dos Apóstolos.
Nós entramos já no capítulo 26, e finais de semana após finais de semana temos exposto a Bíblia, o texto sagrado. E antes de nós entrarmos no texto que acabamos de ler, eu gostaria de contextualizar de onde nós paramos. No final de semana passado, todos nós vimos o apóstolo Paulo perante o rei Agripa. Paulo está apresentando a sua defesa ao rei Agripa. E diz o texto sagrado de que Paulo se sente muito feliz. Feliz por poder testemunhar e apresentar a sua defesa a um rei que é conhecedor dos costumes judaicos. Há entre eles uma semelhança, uma proximidade, porque de fato ambos conhecem a lei e conhecem também os costumes judaicos. Então Paulo se sente feliz por isso. E Paulo então solicita ao rei Agripa que ele seja escutado não de maneira qualquer, mas com paciência. Então Paulo inicia sua defesa falando ao rei Agripa, iniciando pela sua pessoa, pela sua vida, sobre a sua mocidade, falando de um Saulo de Tarso antes convertido, antes de Cristo, antes de um encontro com o Senhor num caminho de Damasco. Então nós vemos que Paulo passa então a discorrer acerca da sua vida, da sua pessoa, falando que ele era muito conhecido ali no meio dos judeus, inclusive os judeus de Jerusalém, que todos ali conheciam a sua reputação, porque por muito tempo Paulo foi fariseu e viveu no mais alto rigor da seita dos fariseus. Mas Paulo então apresenta para nós algo forte acerca da sua vida. Paulo nos apresenta que ao longo da sua vida acreditou que estava servindo a Deus, mas que de fato estava lutando contra o próprio Senhor. E isso trouxe grandes reflexões a cada um de nós. De que qualquer ensino, de que qualquer doutrina, de que qualquer verdade que seja exposta, precisa condizer com a verdade, precisa ser bíblico, precisa ter aval das Escrituras. Porque qualquer ensino, qualquer prática que eu e você realizamos, se não condiz com a verdade que é a palavra de Deus, é mera religião, é mera religiosidade. E ainda mais, isso traz cegueira aos nossos corações. Paulo por muito tempo esteve cego, acreditando estar servindo um Deus, mas que de fato não servia, estava lutando contra o próprio Senhor. Mas pode ser que eu e você, assim como Paulo também, por muito tempo, achamos que estávamos servindo a Deus, fazendo coisas que Deus se alegra, mas que de fato não condizem com a tua palavra. E o fato de não condizer com as Escrituras não alegra Deus, pelo contrário, o entristece, porque Ele não aprova estas coisas, não está segundo a sua palavra. E muitas vezes nós podemos achar que estávamos indo num caminho, em uma direção correta, mas que de correto não tinha nada. Assim como Paulo, que acreditou fielmente estar seguindo em uma direção correta, mas que de correto também não tinha nada. Este é Paulo, esse pode ser eu e você também, que por muito tempo talvez acreditamos em algo, em alguém, em um movimento, e assim como Paulo, de repente veio uma luz, como ele narra, uma luz mais forte do que o sol, que tirou a sua cegueira. Uma luz brilhou para Paulo, uma luz um dia brilhou para mim e para você, que é o Espírito Santo dizendo, apontando
para o Filho, para Jesus Cristo, e dizendo: olha para mim. Por muito tempo vocês têm olhado tantas outras coisas, têm se esquecido de mim, têm se apoiado em tantas outras coisas e pessoas, que vocês têm esquecido de mim, o seu Senhor e o seu Salvador. E à medida que nós tivemos esta visão celestial, assim como Paulo, nós não podemos ser desobedientes à visão celestial. Paulo diz ao rei Agripa: porque, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então eu preciso nessa noite perguntar para você: será que você tem sido desobediente a esta visão? Será que você tem desobedecido à visão que um dia você recebeu do nosso Senhor, a sua pessoa, de entender que a sua confiança não é depositada em circunstâncias, em viagens, em saldo de conta bancária, mas sim no seu Salvador, o qual eu e você só podemos depositar a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, a quem foi a cruz por nós, a quem pagou um alto preço por cada um de nós, na cruz, a sua maior expressão de amor por cada um de nós. Então Paulo continua dizendo em seu discurso ao rei Agripa, dizendo que agora ele estava sendo julgado por pregar acerca da esperança e da promessa, não somente feita a eles, mas também a seus pais. E que aquilo que ele tem pregado a eles, anunciado, não é nada de novo. O que ele tem pregado, o que ele tem anunciado, aquilo que ele tem falado, é as mesmas palavras dos profetas do Antigo Testamento e de Moisés. Os profetas do Antigo Testamento apontavam e anunciavam Jesus Cristo como Messias, como Salvador. A história demonstra isto, há fatos que demonstram isso. Moisés tipificava o nosso Senhor. A mensagem destes homens é a mesma de Paulo, de que Cristo haveria de padecer, que Cristo haveria de morrer e ressuscitar, sendo Ele a primícia dos que dormem. De que Cristo haveria de morrer, mas Ele não ficaria na morte, Ele ressuscitaria e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Glórias ao nome do Senhor. Porque Ele não ficou na morte. E o fato dele não ficar na morte, ele ter ressuscitado, isso é motivo de esperança para todos nós. De que o caixão, a sepultura não é o nosso último destino. O nosso destino é nos encontrarmos com o nosso Senhor. Estarmos com Ele. Essa esperança ninguém tira de nós, de encontrarmos com o nosso Senhor. Então Paulo está pregando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Está anunciando fatos. Pregando acerca de que Cristo haveria de padecer, falando para o governador Festo, para o rei Agripa e para a Berenice, que nós já sabemos quem ela é. Então entramos agora no texto que nós lemos essa noite. E eu chamo a sua atenção ao verso 24. Porque Paulo está pregando acerca da ressurreição, de que Cristo haveria de padecer. Paulo está falando acerca do fundamento da fé cristã central, a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo está pregando a doutrina central do Evangelho de Jesus Cristo, a ressurreição. Mas então o que acontece? Eu chamo a sua atenção à reação do governador Festo, ao escutar acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a reação deste homem? Este homem o interrompe. Interrompe o apóstolo Paulo. E o interrompe talvez no momento em qual o seu discurso e defesa chegou talvez no ápice. No momento mais importante, falando uma palavra para o rei Agripa que ele precisava escutar. Uma palavra que muito provavelmente este homem
se converteria a Jesus Cristo. Uma palavra que este homem necessitava para mudança e conversão de conduta. Mas nós já sabemos que Deus tem os seus planos para cada um de nós. Mas Satanás também tem os seus planos para cada um de nós. E como já falamos outra vez, os planos de Satanás é fazer com que os planos de Deus não se concretizem nas nossas vidas. E Satanás, ele sempre usa e utiliza os seus agentes. O agente de Satanás aqui é Festo, que interrompe o apóstolo Paulo em um momento inapropriado, aonde ele está falando do tema central do Evangelho, aonde ele está anunciando uma palavra que poderia mudar a vida de um rei, que um rei poderia se converter ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Paulo é interrompido. Paulo foi interrompido, e é triste dizer, irmãos, mas muitos de nós também podemos ser como Festo. Muitos de nós podemos ser aqueles que interrompem o foco dos irmãos também na reunião, cutucando o irmão do lado, falando conversas que não são apropriadas para o momento. E essas interrupções de tirar o foco do irmão do nosso lado pode fazer com que ele também não escute a palavra que está sendo ministrada finais após finais de semana, e aquela palavra talvez poderia mudar a vida dele. Poderia talvez mudar, corrigir a rota daquela pessoa que está talvez passando ou sofrendo por algo. Mas você e eu fomos como Festo. Interrompemos o irmão. Interrompemos a pessoa do lado. Podemos também, amados irmãos, ser agentes de Satanás. Por isso, repito, a vida do cristão é uma vida de oração, de luta e de perseverança. Perseverança para conseguir discernir as coisas espirituais. Então nós vemos que o apóstolo Paulo foi interrompido. Festo o interrompe. No momento crucial, no momento mais importante, na pregação central do Evangelho de Jesus Cristo. Mas de que maneira Festo então interrompe o apóstolo Paulo? Diz o texto que ele não interrompe com licenças. Mas diz o texto que ele interrompe Paulo com gritaria, alta voz. Isso mostra para nós que não é algo natural. Não é algo normal de alguém interromper alguém gritando do nada. Há algo espiritual por trás. E ele então grita com Paulo e ainda o xinga. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E eu chamo a sua atenção novamente a algo importantíssimo que todos nós aqui precisamos entender. Talvez eu e você, ao longo da nossa jornada cristã, já escutamos expressões como esta. Estás louco? As muitas letras te fazem delirar. As muitas letras te fazem ficar cabeção. Não leia muito, porque se você ter conhecimento demais, você vai ficar louco, cabeção. Quantos de nós já escutamos isso? Há muitos cristãos como Festo que dizem isso. E dizem com um objetivo claro. O objetivo de manipular você, para que você não conheça a verdade. E utilizam ainda um texto bíblico completamente fora do contexto, para que eu e você caiamos e sejamos manipulados. Então, qual é o texto que muitos
que utilizam esse argumento de que se você ler demais vai ficar cabeção, qual é o texto que eles apresentam? Eu convido você a abrir neste momento 2 Coríntios 3, para nós lermos os versos de 3 a 9. Os irmãos leiam para mim em alta voz 2 Coríntios, capítulo 3, versos de 3 a 9. Estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, do qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O texto que é utilizado por muitos que dizem que você não deve ler porque vai ficar cabeção, é esse aqui. A letra mata, mas o Espírito da vida, não leia, porque a letra mata. Lemos agora o contexto do texto. Qual é o contexto apresentado para nós? O texto está dizendo que se você ler demais você vai ficar louco, cabeção? Não. O texto apresentado para nós está se referindo à letra como a lei de Moisés. Perceba, escrito não com tinta, em tábuas de pedra. O que foi escrito em tábuas de pedra, senão os 10 mandamentos? Senão a lei de Moisés? A letra aqui é lei. A lei veio para condenar, julgar e matar. A letra mata. A lei condena. É nesse sentido, a letra aqui não é a Bíblia. A letra aqui não é um livro espiritual. Mas o Espírito vivifica. O nosso Senhor foi o único que conseguiu cumprir a lei em vida, como verbo que se fez carne. Ele cumpriu a lei. E a lei o sentenciou, o condenou à morte. Nenhum homem conseguia praticar a lei. Por isso a lei o condenava à morte, o sentenciava à morte. A letra mata, a lei mata. Mas o Espírito vivifica porque o nosso Senhor, quando morreu na cruz, o véu foi rasgado. E o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele reverencia e aponta para o Filho Jesus. E em Jesus nós temos vida. É isso que o texto está apresentando. Até porque a Bíblia ela não se contradiz. A palavra de Deus não pode se contradizer. Se nós abrimos Mateus 22, 29, o que diz? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se nós abrirmos Josué 1,8, o que diz? Medita de dia e de noite no livro da lei. Se nós abrirmos Oséias 4,3, o que diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Como é que muitos versículos apontam que eu e você devemos conhecer e ler, e um agora diz que eu não devo conhecer porque eu vou ficar louco? Faz sentido? Não. O que nós ficamos? Com o que é bíblico. O que nós seguimos? O que a palavra de Deus diz. Aleluia. Aquilo que escutamos de homens, o que nós fazemos? Descartamos e jogamos. Porque a supremacia
é única e exclusivamente as Escrituras Sagradas. Então, dito isso, voltamos ao texto de Atos, o qual Paulo então responde à interrupção e o ser chamado de louco por Festo. Eu já chamo a sua atenção novamente para a resposta de Paulo. Paulo foi interrompido em seu discurso. Quantos de nós gostamos de ser interrompidos? Paulo não foi só interrompido. Paulo foi taxado de louco. Qual é a reação de Paulo perante isso? Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Veja a resposta de Paulo. Paulo não corresponde na mesma moeda. Paulo não responde com gritaria. Porque a Bíblia diz, longe de vós toda gritaria. Paulo responde com serenidade, com educação. Ó excelentíssimo Festo. Paulo não se rebaixa ao nível de Festo. Por quê? Porque Paulo é cristão. Paulo dá testemunho. E Paulo entende que respostas assim acabam ainda mais mexendo na consciência da outra pessoa. Talvez se ele tivesse respondido na mesma altura, na gritaria, também xingado ele, aquilo iria tomar uma proporção muito maior. Mas Paulo, sendo cristão, princípios, valores, responde com educação. Saiba que essa resposta de Paulo, no bom sentido, acabou com Festo. Mostrou uma educação. Mostrou que Paulo não estava no mesmo nível de Festo. Mostrou o Cristo que habita em Paulo. Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Eu tenho dito palavras de verdade e de bom senso. Até porque tudo que eu tenho dito é de conhecimento de todos. Nada está oculto. Você sabe tudo isso que eu estou falando? Eu não estou louco? E para corroborar com isso, novamente eu peço que nós voltemos em 1 Coríntios agora, capítulo 1, verso 27. Os irmãos, leiam para mim 1 Coríntios 1, 27 a 29, só os irmãos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ainda em 1 Coríntios 2, 14. Só as irmãs. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Paulo foi taxado de louco. Na nossa vida, muitos de nós também podemos ser taxados de louco por aí. Taxados de louco por sermos cristãos. Taxados de louco não somente por sermos cristãos, mas sermos taxados de loucos também porque não andamos segundo a lógica deste mundo. Saiba que, de fato, aqueles que nos chamam de louco é aqueles que não conseguem discernir
as coisas espirituais, porque andam na carne. Se andassem no Espírito, saberiam o que é as coisas de Deus. Mas muitos preferem taxar de louco por conta do orgulho e da dureza do coração. Porque tem uma luta interna dentro de si. Porque não querem dar o braço a torcer e se sentem orgulhosos. Saiba que ser cristão não é ser apenas taxado de louco. Mas se você está sendo taxado de louco, isso não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de fidelidade a Deus. Se o mundo tem visto você como um louco, significa que você é fiel a Deus. Se você não tem sido taxado aí de louco por ser cristão, e louco eu digo no bom sentido, há algo de errado em nós. Provavelmente estamos andando como o mundo quer que andamos, sendo manipulados. O que eu e você precisamos fazer é nos voltarmos a Cristo, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. O nosso Senhor que foi à cruz por cada um de nós. Se nós olhamos a vida de muitas pessoas, há muitos que taxavam o cristianismo, os cristãos de louco, e no final das suas vidas reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se renderam a Jesus. Porque há provas que o nosso Senhor de fato morreu e ressuscitou por cada um de nós. Mas o Evangelho de fato pode ser loucura para muitos. Mas para nós é sinal de fidelidade ao nosso Deus. Sejamos fiéis ao nosso Senhor. Mas continuando o texto, então Paulo faz uma pergunta retórica ao rei Agripa. Qual é a pergunta que ele faz? O verso 27 nos mostra: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E ele mesmo já responde: bem sei que acreditas. Paulo está fazendo essa pergunta, dizendo para o rei Agripa que se de fato o rei Agripa, como conhecedor dos costumes judaicos, tivesse prestado atenção, tivesse lido a Bíblia, a Torá, ele perceberia que a mensagem dos profetas e de Moisés era a mesma daquilo que ele estava pregando. Só que o rei dizia que era conhecedor. Então Paulo faz uma pergunta retórica: de fato conhece aqui os profetas? Bem sei que conheces. Então o rei Agripa responde Paulo. E a resposta no verso 28 é a seguinte: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Porém, todavia, entretanto, talvez nós lemos aqui na revista Almeida e atualizada, e nos dá um sentido que de fato por pouco o rei Agripa se converte, mas no texto original não está assim. No texto original, o rei Agripa usa de ironia com Paulo. E o texto, no original, ele é irônico com Paulo, dizendo o seguinte: Paulo, você acredita que em tão pouco tempo conseguiria me convencer a ser cristão? Se nós pegarmos a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, há uma pergunta, não uma afirmação, que muda completamente o sentido. E o que corrobora nesse sentido original é o verso seguinte. Aquilo que Paulo responde. Perceba o verso 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito,
não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo, de fato, não teve muito tempo. Por quê? Foi interrompido. No ápice do seu discurso, da sua defesa, ele foi interrompido por um agente de Satanás, Festo. E este pouco tempo que Paulo teve, de fato o rei Agripa usa de ironia com Paulo e diz aquilo que nós acabamos de ler. Você acha que em pouco tempo conseguiria me convencer, Paulo, a ser cristão? Nós vemos que o rei Agripa responde desta maneira, porque se de fato responde, mostraria fraqueza da sua parte. Porque Paulo apresentou fatos e contra fatos não há argumentos. Mas ele estava perante o governador contra Berenice. Se ele de fato apresenta que algo mudou nele, ele estaria demonstrando fraqueza. E orgulhoso que era, o coração duro que este homem tinha, este homem não quer demonstrar fraqueza e se render ao nosso Senhor. E muitos também são como o rei Agripa, pela dureza, pelo orgulho, por mais que sabem, por mais que há algo que transforme, que mexa nos seus corações interiores, vivem lutando contra o Senhor. Não querem reconhecer, porque talvez reconhecer é sinal de rendição. Mas eu e você precisamos nos render ao nosso Senhor. Aleluia. Precisamos nos entregar ao nosso Senhor. Porque nós não encontramos por aí, afora, nada que preencha o nosso coração senão o Senhor. Ficar andando por aí buscando outras coisas que não o Senhor é como recalcitrar os arguilhões, como nós falamos semana passada. É cometer a maior loucura das nossas vidas. Somente Cristo preenche o coração do homem e faz e torna sentido a vida do homem. Então, o verso 30 nos mostra: a essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa se dirigiu à festa e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Nós vemos que Paulo está sendo julgado por pessoas da mais alta cúpula da sociedade da época. Reis, governadores. Estava sendo julgado por coisas que não havia cometido. Não havia testemunhas, não havia provas contra Paulo. O tribunal era falso, tramaram contra ele. Mas nós vemos que Paulo está sendo julgado por pessoas da mais alta cúpula da sociedade. Mas o único que está ali perante o tribunal e é o mais consciente e é o mais livre dos homens, não é quem está julgando, mas sim o prisioneiro. Paulo, naquela sala do tribunal, é o único que pode deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Todos os outros que ali estão não podem fazer isso, porque estão presos. Presos em suas consciências, presos em fraudes, presos em golpes, presos em roubos, presos em propinas, presos em mentiras, mas o prisioneiro Paulo é o único que está livre.
Mas talvez eu e você, muitos, podemos estar presos também. Paulo ali é o único que está livre. Porque a verdadeira liberdade não é fazer aquilo que queremos. Mas a verdadeira liberdade é vivermos nos limites estabelecidos por Deus. Que cada um de nós não negligenciamos, não lutemos e não sejamos desobedientes à visão celestial que um dia recebemos, que é confiarmos e depositarmos a nossa confiança e esperança somente no nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia. Eu entrego a reunião aos irmãos para fazer pequenos grupos. Amém.